Hoje eu vou montar meu 11 principal do Mundial de Clubes. Hoje eu vou finalizar esse assunto aqui com esse 11 principal. E também vou trazer o 11 reserva, né? Vão ser 22 jogadores aqui que eu vou botar na minha seleção do Mundial de Clubes. Eu vi muitos jogos mesmo. Alguns que a galera não acompanhou, como por exemplo Juventus e Manchester City. Muita gente não viu esse jogo, mas é um jogo interessante. E eu vi muitos jogadores ali jogando em alto nível. Então eu vou falar um pouco sobre eles hoje e vou montar a minha seleção, ok? Pode ficar inclusive à vontade de vocês se quiser colocar a seleção de vocês na aba de comentários. Algo muito importante de salientar, né? Que talvez alguns jogadores do Chelsea, que alguns pensariam que estão aqui na seleção, não estão. E durante o vídeo vocês vão entender o porquê. Pra quem não me conhece, eu sou o Curvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que eu começo aqui dizendo que esse é o Mundial de Clubes das surpresas, né? Desde os times brasileiros que surpreenderam muito, também o campeão, né? Eu acho que ninguém tava colocando o Chelsea como campeão no início do campeonato. Eu não vi ninguém falando isso, hypando. Acho que no máximo teve aqui no canal eu falando um pouco sobre isso, ali no meme, né? Da magia do Chelsea que eu fiz aqui, mas de resto ninguém tava seriamente falando sobre isso e falando, nossa, o Chelsea é o grande favorito. Sei que vai aparecer um monte de charlatão e palhaço pagando de doido agora e falando, nossa, eu sempre acreditei, sendo que não faz nenhum sentido, ok? Eu sei que vai aparecer essa galera, né, que precisa se reafirmar na internet, mas enfim, cara, deixa essa galera aí no hospício deles, que é a própria rede social deles. Mas eu vou falar dos destaques aqui, cara. Eu acho que a maioria dos times brasileiros acabou sendo um destaque, né? Porque eu, por exemplo, achava que o Botafogo não ia passar, achava que o Fluminense não iria tão longe, achava que o Palmeiras ia dar jogo com alguns clubes, mas também não seria um grande destaque. Achei que o Flamengo, por exemplo, não ganharia do Chelsea, ele acabou ganhando do Chelsea, fez um ótimo jogo. E também, mesmo sendo eliminado, ele se manteve de pé jogando um belo futebol, né? Dos outros times brasileiros, o Flamengo é um destaque em uma parte muito importante, que é no tipo de futebol que eles estão jogando. Lembrando que eu não tô dizendo que isso aqui faz dele um time melhor ou o melhor time do torneio entre os brasileiros. Só tô falando que o jeito que eles jogaram futebol foi bonito, né? Então o Flamengo acabou jogando futebol pra frente, mesmo quando perdeu para o Bayern de Munique. Ele conseguiu jogar esse futebol mais pra frente ali, futebol moderno, com a posse da bola, não deu pra trás nessa parte. Então, diria que talvez o futebol mais bonito foi o do Flamengo, né? O Flamengo foi quem jogou o melhor futebol ali. A vitória contra o Chelsea foi surpreendente, mas acho que o melhor time brasileiro pra mim foi o Fluminense, pelo futebol e pela resistência do time. E você também pensa na parte que eles é quem tinham menos dinheiro, né? Meio vibe Bodoglint do torneio aí, foi muito bem. Os times brasileiros se destacaram muito, cara. Eu esperava menos, eles entregaram bastante, né? Eu acho que tem alguns times que deixaram a desejar aqui, né? Os times argentinos e talvez os times portugueses, né? Eu acho que o Porto foi muito mal, né? Benfica talvez faltou fazer jogos melhores também, mas até que fez alguns jogos bons. Eu acho que eu poderia falar um pouco sobre o Inter Miami. O Inter Miami é um time que Lionel Messi praticamente estava carregando ali. Foi um belo futebol jogado pelo Inter de Miami em alguns jogos. Me impressionou um pouco. Para o time da MLS, ele estava jogando bem acima da liga, né? Eu acho que provavelmente nos próximos anos deve ter um domínio muito grande desse time. Basicamente terminou por aí, cara. E aí também tem um destaque aqui muito interessante de eu falar, que é o Manchester City. Mas eu não tô falando do Manchester City como destaque pelo futebol jogado, mas sim por belos sinais apresentados, principalmente dos jogadores, cara. Os jogadores do Manchester City jogaram muito bem, tem muitos destaques ali, uns que não vão entrar na lista, como Ryan Atinorri ou Ryan Cherki também, que não entraram na lista aqui de 22, mas que jogaram muito bem, cara. E tem muitos outros nomes também, cara, jogadores que acabaram jogando bem, que não vão entrar na lista, mas que eu vou citar eles aqui, ó. A gente vai começar aqui por goleiro, eu cito aqui Courtois e Di Gregorio, ambos fizeram partidas muito boas e Di Gregorio fez uma partida genial. Eu acho que eles poderiam estar na lista se não tivesse opções melhores aqui. Eu também acabo citando Arda Güler e Valverde, né? Dois também do Real Madrid, pra vocês verem que o Real Madrid também, mesmo não jogando o melhor futebol do mundo, não sendo favorito e tudo mais, ainda tem destaques muito positivos, ainda mais quando você entende o tempo de trabalho, né, do treinador novo, que acabou de chegar. Eu acho que ele entregou o suficiente dentro do Mundial de Clubes. É claro que a derrota por 4-0 pega feio pra eles, mas é questão de tempo. Aí também tem Antônio Silva, né, que eu acho que me impressionou bastante. Não entra na lista, mas me impressionou o zagueiro. São algumas atuações boas e principalmente no jogo muito difícil contra o Chelsea, ele voou, cara, foi muito bem. E aqui, dois brasileiros na camisa 9, né? A gente costuma falar que o Brasil não tem camisa 9 e dois destaques aqui do Mundial. Lembrando, não tô falando dos outros clubes, do Mundial, com dois brasileiros. Igor Jesus, que tá acabando de ir pra Premier League pro Nottingham Forest. A partir de agora ele é um jogador ruim, né? Da mídia brasileira. E os torcedores também, né? A partir de agora ele é ruim. Agora que ele tá jogando num time pequeno da Premier League, né? Vamos lá, né? Lembrar sempre disso. E Marcos Leonardo, cara, que me impressionou, cara. Assim, quando um jogador ele vai para a Arábia Saudita, normalmente ele cai de rendimento. Ele subiu. Esse Marcos Leonardo é ainda melhor do que o que eu vi no Santos e no Benfica. Muito bom. Marcos Leonardo, pra mim, ele mostrou que ele pode até ser convocado. Assim, eu vi uma resiliência e uma vontade nele incrível. Ele já era um grande destaque do Sub-21 do Brasil e agora com esse nível de atuação, eu acho que ele conseguiu uma vaga. Eu acho que é uma vaga muito importante, inclusive, né? Talvez, quem sabe, ele seja convocado aí na próxima pra ser testado pra Copa do Mundo e ele vá bem, né? Seja até o nosso 9 que tá faltando. Não sei, cara. Gostei do que eu vi dele, cara.
muito resiliente, né? Ele foi meio Fluminense dentro do Al Hilal. Mas o Al Hilal também foi muito resistente, cara. A vitória deles contra o City foi muito da hora. Enfim, cara, eu acho que eu não tenho mais ninguém pra falar. Eu acho que o torneio foi muito surpreendente no conjunto geral, principalmente quando você olha ali pras finais e tudo mais, foi muitas surpresas ali, time jogando bem melhor do que o esperado, né? A galera esperando o Palmeiras cair do Botafogo, o Palmeiras fica e muitos resultados surpreendentes, e a final é o maior de todos, né? O Chelsea sendo o time do impossível e ganhando ela, surpreendente com toda certeza e merecido, é claro, né? Lembrando sempre isso, a gente tentando desmerecer, eu não sei como é que alguém tenta desmerecer um 3-0, cara, eu juro, tento entender a cabeça desse tipo de gente, fico, mano, como é que você vai dizer que tá errado? 3-0, cara, não tem o que falar, vitória garantida. Agora eu vou mostrar o elenco aqui que eu montei, cara, com os 22 jogadores e falar sobre cada um deles, né? Bom, aqui a gente tem o nosso elenco, alguns jogadores que eu escolhi, e sim, tem bem menos jogadores do Chelsea que vocês imaginam, mas é assim que funciona aqui nesse canal, cara, eu não vou ficar colocando jogador só porque eu sou torcedor do time. Tem torcedor que quer botar todo 11 do Chelsea aqui e falar, o melhor time do mundo. Não vou fazer isso, cara, eu não sou esse tipo de pessoa, não. Enfim, cara, se quiser ver fanatismo, clubismo, tem um monte por aí, e eu não faço parte dessa turma. Aqui eu vou ficar na casa de quem jogou realmente bem, quem me impressionou muito, e já vamos começar no gol, né? Bono e Donnarumma. Donnarumma eu não preciso falar nada, quem assistiu o torneio viu ele jogando muito bem. E Bono, cara, bizarro, cara. Assim, assustador, velho. Que força de vontade de defender, cara. Que goleiro desgraçado, cara. Eu acho que a única palavra que eu posso dar pra ele é essa. Mano, ele parecia imparável, cara, no torneio. Quem assistiu as partidas ali definitivas viu o Bono fazendo o impossível. E antes disso também, ele já tava jogando bem, cara. Então, assustador. Foi o melhor goleiro do torneio com distância do segundo lugar. Realmente, jogou muito. Eu não vi ninguém com o nível de atuação dele. Simplesmente imparável, imparável. Defendendo o impossível. Naquele jogo contra o City, ele foi tão insuportável, cara. Aquilo foi o que fez o time do Al Hilal passar, cara. Assim, não tem o que falar. Se você não viu o jogo do Al Hilal, provavelmente você deve estar confuso agora. E tem muito jogador aqui que talvez vocês não tenham visto jogos, né? E seja sincero com você mesmo. Eu assisti o jogo. Se a resposta for não, não reclame do jogador. Você pode ir lá buscar o jogo e ver realmente com seus olhos se é isso mesmo. A gente tem Koulibaly e Thiago Silva na direita do campo. Acho que eu não tenho dúvidas disso aqui. Thiago Silva merecia estar aqui. Acho que não como titular, teve atuações melhores, mas merecia. E Koulibaly, cara, que jogador bom, velho. Caraca, ele tava muito bem defensivamente, ele ainda ia lá e fazia gol, cara. Assim, uma presença em campo muito forte. Assim, eu não tenho o que falar, mano. O Koulibaly jogou muito. Um jogador que saiu do Chelsea, eu fiquei com aquela sensação, eu acho que ele podia ter ficado mais tempo, cara. E realmente, hoje em dia eu penso, a gente tava precisando de um zagueiro que nem ele há um tempo atrás, a gente não tinha. E aí tem o tal do Hüseyin Otamendi. Eu escolhi Otamendi aqui porque eu achei o torneio dele muito consistente e muito bom. Jogos que eu vi do Benfica, ele jogou muito bem. Jogou bem contra o Chelsea, jogou bem contra o time do Bayern de Munique. Eu achei a atuação dele muito boa. Tá classificado pra Copa do Mundo com a Argentina. Eu acho que não tem Argentina sem Otamendi. Otamendi, cara, surpreendente. E Hüseyin eu vou colocar pelo talento, cara. Assim, ele tomou um vermelho idiota, que é um erro e tudo mais. Só que eu acho que o torneio dele foi muito bom. Assim, eu acho que ele foi o melhor zagueiro do Real Madrid e disparadamente um dos melhores do torneio. Eu gostei muito dele em campo. Na lateral esquerda eu coloquei Cucurella e Nuno Mendes. Eu acho que o torneio de Cucurella foi melhor que o de Nuno Mendes, apesar de eu não achar ele um jogador melhor. Eu acho o Nuno Mendes melhor que ele. Agora, o torneio dele foi melhor. Cucurella foi um dos melhores do Chelsea do torneio. E, inclusive, ele tem distâncias largas. A quem tá na lateral direita, que é Gusto, né? Eu acho que a distância é bem grande entre os dois jogadores. Cucurella é realmente absurdo no torneio. Aí nós temos Hakimi e Malo Gusto na direita do campo. Pensei em outro reserva para Hakimi, mas eu não achei, né? Eu não vi tantos laterais direitos com um bom desempenho e a galera tava muito equilibrada ali com o que Gusto entregou. Gusto oscilou muito no torneio, fez uma ótima final, mas os outros jogos, assim, foram alguns bem esquisitos. Mas ele tava um pouco melhor que na Premier League, por exemplo. Na Premier League ele tava muito mal essa temporada e ele melhorou em parte com isso, mas tá bem atrás de Hakimi. Bem atrás mesmo, ok? Não vou nem medir a distância. Hakimi foi absurdo no torneio e não tenho nem o que falar. A distância é grande. Mas esses dois aqui eu escolhi. Aí no meio de campo, eu cito aqui Caicedo, acho que eu vou ter que colocar ele aqui, ele jogou bem no torneio. Foi uma figura mais equilibrada e defensiva do que um destaque, assim, em geral, né? Tipo, o cara super criativo, ou chega lá na frente, mas foi a segurança defensiva do time. Um equilíbrio pro meio de campo muito bom, então ele tá aqui por causa disso. E Kimmich, não tem o que falar, cara. O destaque é muito grande e eu não coloco que tá atrás não, hein? Kimmich tá abaixo defensivamente, mas o resto é absurdo. O torneio de Kimmich é bom. O único jogo em que ele não se destaca foi o último jogo, porque no último jogo ele acabou não jogando bem nem mal. Ele fez o papel dele e não se destacou. Eu acho que era necessário um destaque dele ali naquele jogo, né? Eu acho que mudaria muito o jogo. Aqui como segundo volante nós temos Vitinha e Fabian Ruiz. Coloquei sim os dois juntos aqui porque eu não separaria os dois. Vitinha joga no esquema de 3 ali, de uma maneira diferente, ele é meio com registro e tudo mais, não vou entrar em detalhe, mas ele também é o segundo volante, então eu coloquei ele aqui como segundo volante junto de Fabian Ruiz. E pra mim é isso, cara, eu não tenho o que falar, os dois jogaram muito bem o torneio, inclusive não tem a presença do terceiro aqui porque eu acho que tá abaixo dos dois. O torneio dos dois foi melhor do que João Neves, né, que poderia estar aqui, mas não vai estar. E aqui a gente tem uma parte interessante, porque tem alguns jogadores aqui que vocês vão pensar que é pra direita do campo, mas que jogou mais como um 10, né? Que é o caso aqui
aqui de Cole Palmer e Lionel Messi. Vamos lá, Messi jogou quase como segundo atacante, né, na maior parte do tempo, mas dropava muito como um 10, às vezes para armar o jogo. Então não dá pra dizer que ele é outra posição, né, ele deve estar aqui mesmo como 10. Eu escolhi os dois, né, Palmer e Messi. Pensei em vários nomes, inclusive o nome de John Arias, né, que jogou muito bem ali, poderia ir pra direita ou como 10 aqui, mas eu fiquei com Messi. Eu prefiro Messi, eu acho o Messi melhor que ele. E pra mim o torneio de Messi é melhor, inclusive é o grande jogador do Inter Miami, assim. A segurança vem dele, você vai ganhar o jogo, é com ele. Assim, se a arbitragem ajuda e tudo mais, aí é outro papo. Aí eu deixo com vocês questionar isso aí. Mas pra mim Messi é um jogador melhor, ainda, mesmo não sendo o Messi Prime, é claro. É uma discussão assim que você pode ter hoje, mas eu prefiro Messi, assim, eu gostei muito dos jogos dele, eu achei que ele jogou bem. Como ponta direita eu coloquei Michael Olise e Savinho, equilibrados. Olise não fez o melhor torneio do mundo, oscilou um pouco, principalmente nos últimos jogos, mas ele também não jogou mal. Ele ainda era o melhor jogador dos últimos jogos ali, era o melhor ponta que você tinha. Acho que foi um jogo, só que ele ficou um pouquinho abaixo, mas o resto ele jogou bem. Eu não acho a partida dele ruim, não. Ele parecia cansado. Isso aí já não é mais um ponto de questionamento, né? O torneio, ele acontece no meio das férias dos caras, mano. Alguns deles ia estar bem desgastado da temporada e o Olise jogou muito a temporada inteira, correu muito a temporada inteira. Então acho que ele tava um pouco desgastado no torneio. Acho que talvez isso tenha afetado um pouco o rendimento dele, mas ainda assim eu achei ele muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vários jogos ali de destaque dele, eu acho que não tem como não colocar ele aqui. Se ele tivesse jogado mais tempo, eu acho que até ele teria feito um torneio ainda melhor, né? Aí nós temos aqui Pedro Neto e Kenan Yildiz, né? Yildiz da Juventus, que foi um grande destaque pra mim. Pra mim ele seria o melhor ponto esquerda do torneio, mas a Juventus caiu muito cedo. Inclusive no jogo que a Juventus cai, o único jogador de destaque, o único jogador que tava jogando bem era Yildiz. Não era nenhum outro, era Yildiz. Então ele quase foi titular daqui. Mas eu coloquei Pedro Neto. O Pedro Neto jogou um torneio maravilhoso, o que pode criar uma sensação enganosa a quem não acompanha o Chelsea, achar que, por exemplo, ele é um gigantesco destaque. Na temporada ele fez alguns momentos bons, alguns momentos ruins, umas partidas muito ruins, umas partidas muito boas também, e ficou oscilando muito, né? Não era esse jogador todo, e nesse torneio eu acho que eu posso dizer que ele foi mais consistente do Chelsea durante todo o torneio, né? Acho que ele entregou muito em todos os jogos, até mesmo no jogo contra o Flamengo, e na final ele foi muito importante na parte defensiva do campo, né? Não se destacou muito ofensivamente, mas foi essencial a fechada de espaço dele e a descida dele pra parte de baixo do campo pra ajudar o Chelsea a ficar vivo. Eu acho essencial o que ele fez ali naquele torneio. Então ele ficou aqui como titular. Aí por último nós temos João Pedro e Harry Kane. E é claro, Harry Kane é um jogador melhor que João Pedro, não tenho dúvidas disso, mas entra na mesma coisa que eu falei de Cucurella, né? Ele não é um jogador melhor, mas ele fez um torneio melhor. E por isso pra mim João Pedro é o grande destaque. E eu acho que pros minutos que ele jogou, ele foi absurdo. E eu esperava essa atuação de João Pedro em Dembélé. O que me impressiona muito do jogador, cara, porque era o tipo de atuação que eu esperava em um Dembélé, mas quem entregou foi João Pedro. E pra mim ele é titular aqui não à toa. Eu acho que os minutos que ele jogou, ele fez tanto que é insano. Eu acho que nenhum jogador faria o que ele fez nos minutos que ele fez. Que torneio bom. E lembrando, ele não entrega só em uma parte não, cara. Ele entrega pressão, ele entrega defesa, ele entrega criatividade e ele entrega gol, né? A grande dúvida era os gols. Ele mostrou nesse torneio, espero que continue mostrando aí na próxima Premier League. E por último, o tal do Kane, né? Que pra mim fez um torneio absurdo. Assim, cara, eu achei que o Bayern ia acabar ganhando isso aqui. Não chegaram longe não, hein? Eles estavam perto. Quem sabe num torneio onde tivesse uma data melhor, menos lesionados, algumas mudanças ali no elenco, eles não teriam ganhado, cara. Porque o Bayern tava muito bem, cara. Tava muito bem, né? Triste a lesão que rolou com o Musiala, é claro, né? Foi muito triste o que aconteceu. E o Bayern eu tenho que citar aqui porque pra mim foi um dos melhores clubes do torneio, talvez o terceiro melhor clube, né? Junto com o Chelsea e Paris Saint-Germain. Pra mim ele tava ali, cara. Tava ali muito bem, cara. Assim, não tem o que falar. É um torneio que impressionou bastante, né? Muitas surpresas. Inclusive, a seleção do Mundial não esperaria tá Bono e Koulibaly aqui, por exemplo. Mas os caras jogaram muito. Cara, alguns times, assim, fizeram muito mais do que o que deveriam. Outros com alguma preguiça e má vontade, como um Borussia Dortmund, né? Poderia ter algum jogador aqui, mas a galera tava meio pá. E tem muito jogador do ataque do Paris Saint-Germain que não tá aqui, né? Vocês não estão vendo Kvaratskhelia, vocês não estão vendo Desai Doué. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, os caras jogaram mal? Não, mas também não jogaram bem. Eu acho que alguns jogadores do ataque do Paris Saint-Germain fizeram um torneio meio mediano, meio morno. Faltou protagonismo, principalmente em Kvaratskhelia. Eu acho que eu esperava mais dele. Ele entregou pouco no torneio. Talvez você pensava, pô, quando chegar nas finais ali ele vai brilhar. Não, não foi isso não, cara. Não foi isso de jeito nenhum. E o treinador do torneio é Enzo Maresca, por isso até que ele tá aqui, né? E o time do torneio é o Chelsea, porque foi campeão. E Enzo Maresca, ele conseguiu sobreviver ao torneio, né? Eu acho que não ganha o mata-mata quem tá jogando melhor a fase de entrada, ou quem parece melhor, vai ganhar o time que vai subir de nível até a final. Vai sobreviver e subir de nível até a final. E foi isso que o Chelsea fez. E aqui é o ponto porque que alguns jogadores do Chelsea não estão aqui. Eles não estão aqui porque eles não jogaram tão bem. O torneio foi uma oscilação absurda. Péssimas atuações em alguns jogos. Então não tem como
como eu colocar aqui. Quem pediu o goleiro do Chelsea, por exemplo... Tá zoando, né, cara? Tá zoando com a minha cara. Tá de brincadeirinha, né? Ou alguém que vinha pedir, sei lá, Nicholas Jackson. Pô, que torneio incrível que ele fez. O destaque dele foi tomar um cartão vermelho e perder gol na cara, sabe? Não dá, velho. Não dá, não dá. Tem alguns jogadores, assim, que jogaram muito mal e eles foram campeões com o resto que jogou bem. É isso. Tem alguns jogadores que começaram bem também, depois foram oscilando e não mostraram esse desempenho todo. Então tem até alguns jogadores que eu não coloquei aqui que tinham mais mérito pra estar aqui do que alguns que vocês, por exemplo, estão pensando assim na cabeça. Pô, aquele fulano de tal não devia estar... Não devia porque ele oscilou muito no torneio, né? O Chelsea não fez todos os jogos assim jogando bem. O jogo do Flamengo foi ruim. Até mesmo os jogos que eles acabam ganhando ali nos primeiros jogos, eu reclamei muito do ritmo, né? Tava em ritmo de pré-temporada e tinha muitos jogadores jogando abaixo mesmo, assim, em ritmo abaixo. Palmer, por exemplo, talvez eu nem tivesse colocado aqui se ele não tivesse feito a final que ele fez. E também, em alguns outros momentos ali, em alguns jogos importantes, ele subiu muito de nível. Então ele acabou entrando aqui como titular, inclusive. Mas tem muita oscilação nesse torneio, ok? Então sim, o melhor time foi o Chelsea, porque ganha um time que melhor sobe, e o melhor treinador, Enzo Maresca, não tenho dúvidas disso. Vai terminar por aqui, cara. É isso. Aqui, inclusive, é a formação do Chelsea, né? Eu coloquei ela aqui. Ela vira um 3-2-4-1, mas eu, enfim, eu não vou... vamos fazer aqui, vamos fazer isso aqui, cara. Imagina, esse time seria forte, né? Você parar pra pensar bem aqui, esse time aqui seria bem poderoso, né? Imagine essa galera aqui jogando junto. Só que Kane não seria banco nem ferrando, né? Nunca será em um time nenhum. Enfim, cara, essa aqui é a seleção de hoje. Deixa na aba de comentários a de vocês, como eu já disse, né? E não esquece de deixar o like nesse vídeo, é muito importante também. Se quiser também, use a opção de hype, tem na aba de comentários. Se você quiser ter um contato maior comigo, ver o que eu comento diariamente, tem meu Twitter aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento all diariamente, lá comento notícia de mercado e tudo mais, você vai me ver por lá diariamente comentando coisas. Se quiser, pode ficar à vontade para me seguir. E é isso, rapaziada, esse aqui foi o videozinho de hoje, resolvi fazer, a galera me pediu bastante. Agradeço, inclusive, a presença de todos, você que me escutou até aqui, muito obrigado, tchau!